Bom dia. Como a gente vem fazendo nas últimas parshiot, em vez de pegar um tema da parashá, a gente tenta dar uma pincelada em toda a parashá para a gente ter uma ideia geral. E eu tenho mandado também, pelo grupo de transmissão, uma playlist que eu coloco todos os shurim dos anos anteriores da parashá. Então, normalmente você tem 4, 5, às vezes mais shurim da parashá dos anos anteriores, você pode escutar e aprender mais. Então, essa semana a gente começou o livro de Shemot. O nome já é estranho, Shemot, nomes. A gente chama ele o livro de Êxodo, mas o nome oficial é Shemot, nomes. Não fala sobre nomes, fala sobre o Êxodo, fala sobre o Egito. Mas logo o Rashi ele traz no começo uma pergunta, ele fala, por que a Torá conta para a gente, logo no início de Shemot, os nomes de todos aqueles que vieram para o Egito? As tribos, a gente já conhece, Reuven, Shimon, Levi, a Torá já contou, e a Torá está contando que eles faleceram. Acabou, isso já terminou no livro anterior. Vamos para o próximo. Agora vai nascer Moshe. Vamos... Mas a Torá volta e conta quem era a família de Jacó. A Torá diz que Hashem, ele ama o povo judeu, e quando eles vêm ao mundo, e quando eles partem desse mundo, Hashem conta a eles. Assim como ele faz com as estrelas. O que significa com as estrelas? O que ele faz com as estrelas? Cada estrela, apesar de serem quase infinitas, cada uma delas tem um nome. Esse é o significado de nome, que agora a gente está entrando no Egito. E às vezes um Yehudi pode sentir que ele está sendo deixado de lado por Deus. Eu sou mais uma estrela. Tem tantas. Olha o que está acontecendo com a gente. Estamos sendo escravizados. E Hashem, ele fala no nome desse Humash, Shemot. Eu sei o nome de cada um. Eu sei o que está acontecendo com cada um. Eu conto com cada um. Eu conto cada um. E eu sei o que está acontecendo. Eu estou ao seu lado. Apesar de vocês agora começarem a passar por um momento muito difícil, Hashem, ele diz Shemot. Eu sei o nome de cada um. Saiba que eu estou com você, apesar de não parecer. E aí, diz pra gente a Torá, Vayakom melech hadash ha-Mitzrayim, se levanta um novo rei no Egito. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai explicar bastante a respeito dessa questão do rei novo, o que significa isso. Mas, aparentemente, duas opiniões, era o mesmo rei, ele simplesmente quis esquecer o passado e começar a impor a escravidão, ou que, de fato, era um novo rei do Egito. E aí ele diz as palavras para o seu povo, vamos ser mais espertos que eles, essa linguagem. O que quer dizer mais espertos? Então, no sentido mais simples, ele foi esperto da maneira que ele conseguiu escravizar o povo. Primeiro, ele ofereceu um salário para todos aqueles que trabalhassem, pagava bem por tijolo, o próprio Paró começou a trabalhar, depois que eles atingiram a cota máxima, de esforço máximo para ganhar o maior salário possível, então eles falam, agora vocês continuam trabalhando sem ganhar dinheiro. E com essa cota máxima foi o que ele exigiu deles. Mais para frente, ele ainda vai exigir essa mesma cota sem dar para eles a matéria-prima. Quer dizer que al inicio eran asalariados, vamos dizer? Sim, sim. O próprio Paró foi lá, está escrito que ele pendurou um tijolo. No Midrash? Sim. Ele pendurou um tijolo no pescoço dele, simbolizando, botou a camiseta e o capacete do operário. Ele foi lá, colocou a mão na massa, dizendo, pessoal, estamos juntos, vamos lá, vamos construir esse país. E aí depois você se torna escravo. Isso significa vamos ser mais espertos. Essa foi a maneira que ele escravizou. No sentido ainda mais profundo, os egípcios, eles tinham recebido de Avraham, ele passou, dos vários filhos que ele teve com Agar, ele passou para eles aquilo que se chamava Shem Tumah, os nomes de impureza. Os nomes, que existem forças negativas nesse mundo, que você consegue ter acesso a forças espirituais negativas. Quem passou isso foi Avraham. Esse conhecimento passou para o Egito, e o Egito tinha essa força de magia, como a gente vai ver depois, com os magos do Paró, etc. Então eles tinham um conhecimento profundo do universo, das forças do universo. E eles conseguiam enxergar algumas coisas de maneira turva, não claramente, do futuro. Então eles sabiam, por exemplo, de que o líder do povo de Israel seria julgado pelas águas, seria castigado pelas águas. O que ia ser isso? Isso ia ser que ele ia bater na pedra tentando extrair água. E aí, por isso, então, Paró falou, vamos adiantar o expediente e colocar os meninos que nascerem na água. Isso significa, vamos ser espertos, mais espertos que eles. Ainda no sentido mais profundo, já dei um shur extenso sobre isso, mas os vários faraós que aparecem ao longo de todas as gerações, o que eles querem é, na verdade, Deus nos livre e acabar com a gente. Ou
fisicamente, ou espiritualmente, ou ambos. Essa é a diferença entre os vários faraós da história. Alguns queriam nos converter, outros queriam nos aniquilar, certo? A diferença entre Haman, os gregos, etc. O Paró, o que ele queria, na verdade, é acabar com essa conexão especial nossa com Hashem. Ele pensou, se eu fizer isso através da escravidão, eles vão estar tão ocupados, tão exaustos, que eles não vão ter como se conectar e se distinguir e se conectar com Hashem. Então, a ideia de ser mais espertos do que ele, então, número um, a maneira que ele escravizou foi com uma esperteza, né, malvada, mas foi esperteza. A maneira como ele lidou na questão da visão do futuro, de jogar na água, também seria uma maneira de querer ser esperto, já prevendo o futuro. E na terceira explicação, que ele queria ser esperto, ou seja, ele parecia que ele queria produtividade, mas o que ele queria, na verdade, é acabar com o espírito do nosso povo. Tanto é que ele dava trabalhos inúteis, e ele dava, inclusive, trabalhos que seriam para homens, para mulheres, e vice-versa. Ele não queria produtividade, ele queria literalmente acabar com o nosso espírito. E aí diz para a gente a Torá, quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam. Isso é um segredo que todos os inimigos nossos ainda não aprenderam. Que quanto mais eles nos oprimem, mais a gente se une, mais a gente se reforça. Então, independente do que fizerem com a gente, ainda assim, Baruch Hashem, Hashem está com a gente continua se multiplicando. E aqui a Torá conta para a gente que eles nasciam em sextuplos, 6 por vez. Isso era considerado uma brachá muito grande. A esposa comentou outro dia, ainda não entendo como pode ser uma brachá tão grande ter 6 ao mesmo tempo. Então, isso tem um tema de tu irmão já, de Arthur. E a Torá conta que haviam 2 mulheres que eram as parteiras, Shifra e Puá, que eram ninguém menos que a Yocheved e a Miriam, a mãe de Moshe, a irmã de Moshe, que elas, apesar de Paró ordenar elas matarem os meninos logo, abortarem os meninos logo quando nascessem, elas não fizeram isso, temeram a Deus, e elas enrolaram Paró dizendo que as mulheres judias são como os animais. Os animais dão a luz sozinhos, então na hora que a gente chega já não deu mais tempo. Mas aqui tem um detalhe, que eu só fui entender depois de muitos anos. O que o Paró queria? Quando a gente fala que ele queria ser esperto, ele não queria sair na capa da mídia como aquele que está fazendo genocídio. Ao contrário, ele estava sofrendo genocídio. Ele coloca lá no início, ele fala, olha, esse povo está se multiplicando, eles vão se juntar com os inimigos, eles vão acabar com a gente, o povo está querendo dominar o mundo, estão querendo, então vamos se proteger. Como que ele fez isso? Então, primeiro, ele falou para as parteiras. O que ele queria falar para as parteiras? Ele falou, olha, na hora de cuidar do bebê, você dá um jeitinho de acabar com ele, tirar a vida dele, você fala, olha, infelizmente, especialmente numa época tão antiga, era mais comum o aborto natural, Deus nos livre, a criança não conseguir sobreviver. Então, você dá um jeitinho para fazer com que isso aconteça. E não vai aparecer na mídia que o Paró mandou matar. Isso vai ser uma coisa discreta, ninguém vai ficar sabendo. E também, quando ele depois manda colocar no Nilo, também é uma maneira de você fazer de uma maneira discreta. Você vai de babá na casa de um judeu, você pega o bebê para passear, de repente você volta e fala, não sei cadê o bebê. Você jogou no Nilo. No Nilo ninguém vai conseguir encontrar, e assim você escondeu o teu crime. Por isso, inclusive, que a primeira praga que Hashem deu foi transformar o rio em sangue, mostrando, ó, você não engana, olha o sangue que você colocou aqui dentro desse rio. Midot keneged midot. Midá keneged midá. Hashem, ele paga na mesma moeda. E no dia que vai nascer Moshe Rabbeinu, que os magos previram que esse seria o dia que Moshe Rabbeinu ia nascer, não sabiam se ele iria nascer do povo judeu ou do povo egípcio. O faraó, ele manda até mesmo seu próprio povo colocar os seus bebês que nascessem naquele dia no Nilo também. Então, aqueles que pensam que esses atentados só são ao povo judeu, eles começam com o povo judeu. Mas, de repente, o próprio povo do faraó também está sofrendo dessa mesma opressão. E a Torá conta para a gente, então, que um homem da tribo de Levi, ele vai lá e se casa com uma moça, com uma filha de Levi. Quem era esse homem? Era Amram, pai de Moshe. Essa moça, ela tinha 130 anos de idade, mocinha. Era a Yocheved, a mãe do Moshe, dando a impressão que eles se casaram agora. Mas não se casaram agora, já tiveram Aaron e Miriam. Só que eles tinham se separado. Uma vez que o faraó ele tinha feito
o decreto de matar os meninos. Então ele falou, para que eu vou trazer mais meninos? Para que eu vou trazer mais crianças para esse mundo? Para ter que matar eles. A Miriam, que era uma filha, ela foi lá e interferiu na vida conjugal dos pais. E falou, você não tem esse direito. O decreto de Faraó, a gente não sabe se vai acontecer. Nós temos a Hashem ao nosso lado. Você está sendo pior que o Faraó porque ele decretou sobre os meninos. Se você se separa, inclusive vários outros seguiram o exemplo dele, porque o pai de Moshe já era uma figura de liderança, também se separaram. E você está evitando de nascer até meninas. Então ele escutou a filha dele, e ele voltou então para casa, e aí isso que a Torá diz, ele vai lá e se casa, entre aspas, ele volta ao casamento, ele se casa novamente com a sua esposa, e aí nasce Moshe. Então aqui a gente vê o grande mérito de Miriam. Moshe só existiu, só veio a nascer graças a Miriam. E aí vem a história famosa que ele, na verdade, ele nasce com 6 meses, em vez de 9. Então, 3 meses, a mãe esconde ele dentro de casa. Os egípcios ficaram de olho no dia que eles casaram, contando já 9 meses. Casamento religioso é isso. Casou, 9 meses, assim deve ser, certo? Então, eles contaram já os 9 meses. Quando passa 9 meses e não nasceu neto ainda, já fica no... Certo? Então, eles estavam contando. E aí, então, a Hashem adiantou. Moshe Rabbeinu nasceu com 6 meses. E assim ela pôde cuidar dele por 3 meses dentro de casa. E aí, quando chegou o nono mês, que seria equivalente quando que Moshe Rabbeinu teria nascido, a gravidez completa, então é nesse momento que ela vai lá e faz aquele cestinho, o Moisés, chamado, coloca ele no Moisés e coloca ele dentro do Nilo. Qual é a vantagem de você colocar ele no Nilo? O que ela estava pensando? Você coloca o bebê no Nilo e aí? Vai fazer rafting? Boia cross? Eu gosto dessas aventuras, mas acho que a criança acho que não estava pronta, não tinha... Ele deixou com a divina providência. Então colocou e deixou na mão de Hashem. Não sei se não, acho que eles colocaram justo perto onde que as princesas estavam esperando, fazia parte do plano. Eu nem sabia que ele ia pegar. Por isso que eles ficaram acompanhando também. Então, mas se a gente for ver, então aqui tem um detalhe, está na Torá, claro, mas as pessoas não prestam atenção. Ele colocou nos juncos perto da margem do Nilo, ela não colocou dentro do Nilo, perto da margem do Nilo. Depois veio a água, de alguma maneira, aí levou a cestinha, e ela ficou de olho. Então não foi que ela literalmente colocou para descer rio abaixo, ela colocou perto da margem, primeira coisa. Segunda coisa, falando da astrologia, o que acontece é que os bebês, eles tinham que ser julgados pela água, é o que eles estavam querendo prever. No momento que Moshe já entrou na água, nesse momento ela consegue confundir a visão deles lá em cima, que eles dizem, bom, pode cancelar esse decreto. O futuro líder do povo judeu já entrou na água. Como eles não têm uma visão clara, então colocando ele na água, ela consegue cancelar esse decreto. Os astrólogos do Paró tinham dito que o Moshe iria morrer na água. Que de fato ele acabou recebendo esse castigo. Então, na hora que ela coloca ele na água, então, na visão deles lá, ó, pronto, terminou. Ele já entrou na água. Deu para entender? Então, a guerra sempre é uma guerra muito além da guerra que a gente vê aqui no campo de batalha. É uma guerra espiritual. E mesmo das forças positivas e negativas, elas, na verdade, são predominantes. E é por aí que a gente tem que fazer a nossa guerra. Sempre lutando com o lado espiritual. Fala. Moshe estava como num bote, digamos, em um cesto. Sim, no cestinho. Verdade. Mas, como eu falei, vai fazer rafting. Vai fazer rafting. Certo? Não sei se ele sabia nadar. Sim, mas quanto tempo vai durar? Sem comer, sem beber? E aí, a famosa passagem que a filha de Paró, ela vê a cesta, ouve um bebê chorando e ela vai lá, ela estica o braço, como o Midrash diz, que o braço dela se esticou por vários amot, por vários metros, e aí ela vai lá, vê o bebê e ela decide então adotar o bebê e ela salva o bebê. Uma explicação muito bonita, que quem diz que o braço dela, a Torá fala o seguinte, Vatishlach et amatá, ela enviou a sua amá. O que quer dizer amá? Amá pode ser uma medida. Então aí o Midrash que diz que ela esticou seu braço e virou muito grande. Mas amatá significa sua serva. Ela tinha sua serva, pediu para a serva, vai lá e busca para mim. Pega aquele bebê que estava distante. Então a pergunta é por que o Midrash ele traz essa explicação
fora do comum, que teve um milagre, que a mão ficou comprida, por que ela teria esticado a mão se ela está tão longe? O que significa isso? Então, o Midrash, o papel do Midrash, quando ele conta para a gente os detalhes da história, às vezes até milagres, etc., o que ele quer trazer para a gente é a harmonia do que estava acontecendo naquele momento. O que quer dizer harmonia? Quando a gente lê a Torá, a gente lê os fatos. Você não sabe exatamente o que Moshe Rabbeinu estava sentindo naquele momento. Qual que era a sensação da Yochevet, da mãe ou da irmã, na hora que teve que colocar ele? A Torá não conta. Essas emoções a Torá não conta. Essas emoções estão nos bastidores, nos comentários que foram passados pela Torá oral. Essa é parte do papel do Midrash. Ele conta para a gente os detalhes de como aquilo estava acontecendo. Então, quando o Midrash ele diz para a gente que o braço dela se esticou, significa o seguinte: pode ser de fato que se esticou, mas o que o Midrash está querendo dizer para a gente, pelo menos uma possível explicação, é o seguinte: o que ela estava prestes a fazer era algo impossível. Algo? Impossível. Como é possível que a própria filha do Paró, aquele que decretou e falou que tem que matar todas as crianças, ela vai pegar e fazer isso e trazer o filho, ou trazer um bebê judeu para o próprio palácio? Isso era uma coragem, isso era uma audácia, uma atitude completamente ilógica. Como que ela poderia fazer uma coisa dessa? Se ela é filha do Paró, ela vai conforme o pai. Pelo menos não pega o bebê. Se quiser, não quer afogar ele, então deixa ele lá. Mas o que ela estava fazendo era um ato de muita coragem. Assim como quando você quer alcançar alguma coisa que está inalcançável, está lá longe. Mas ela foi lá e esticou o braço. Ela falou, eu vou fazer a minha parte. E Hashem fez o resto. Hashem foi lá, esticou o braço dela, ela conseguiu atingir, alcançar alguma coisa que normalmente a pessoa não iria conseguir. Aqui a gente vê o que Hashem está mostrando para a gente, o Midrash, que muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas parece inatingível. Você quer fazer uma boa atitude, quer fazer algo bom, mas fala, não tem como eu mudar a situação, eu não tenho como alcançar. Você tem que esticar o braço. Mesmo que pareça impossível, você vai tentar, você vai fazer o possível. E aí, Hashem, Bezrat Hashem, vai te dar força para você conseguir fazer. Um exemplo, evitar, às vezes, um casamento misto. Evitar, do além do que uma pessoa seja cremada. Às vezes você fala, não tem jeito, a família não tem mais jeito. Você tem que esticar teu braço, você tem que fazer a tua parte. E Bezrat Hashem, que aquilo você vai conseguir salvar uma situação. É engraçado que isso venha do inimigo. E aí vem, é isso que Hashem fala, e Hashem fica rindo lá de cima. Hashem fala: você achou que você vai matar todos os bebês? Eu vou te mostrar que o bebê vai nascer embaixo do teu nariz. Você achou que ia julgar Moshe e colocar ele na água? Você vai afogar na água. Então, isso, Hashem, você não tem como ser mais esperto que Hashem, certo? Pelo contrário, Hashem vai pegar os teus planos e ele vai transformar eles naquilo que vai ser, como se diz, o feitiço contra o feiticeiro. Mais ainda, curioso, que quem é que vai amamentar o bebê? A própria mãe ganhando dinheiro. Não só que esse bebê vai nascer, não é que ele vai se esconder entre os judeus. Vai nascer embaixo do teu nariz e você ainda vai pagar pelo leite dele. Em algum momento falou, ele ficou sabendo que ele era judeu? Que Moshe era judeu? Sim. Que se o Paró soube, não sei se ele soube, mas a pergunta é se Moshe soube. Como Moshe sabia que ele era judeu? Como de repente ele cresce, ele se junta com o povo judeu? Ele cresceu dentro do palácio. Então, ele já nasceu com Brit Milá. Moshe já nasceu com Brit Milá, mas a Batia, no momento que ela entrou no nido de nossos sábios, ela fez a mikve. Ela fez a mikve, abandonou todas as idolatrias, aceitou Hashem. Isso era a conversão na época, aceitar Hashem. Como Hashem não tinha Torá oficialmente dada. Então a mãe, essa Batia, deu uma educação autêntica judaica para Moshe dentro do palácio. Como você vê isso? Que quando ele cresce, ele sai do palácio, ele começa a agir como um judeu. Ele vê dois judeus brigando, ele vai lá e intervém. Vê o egípcio matando, ele vai lá e intervém. E todas essas histórias que a Torá conta para gente, ele teve uma educação fantástica, judaica, autêntica, de uma mulher que era a filha do próprio Paró, que ela se converteu. E a própria filha era judia. Se tornou judia. Minha pergunta é, que tipo de relacionamento existia
entre os judeus, os hebreus na época e Deus antes do Matan Torá? Que tipo de... Uma pergunta bastante... O que eles falavam, o que faziam, o que Tá, contavam? pergunta muito... merece várias aulas a respeito, mas eu vou falar em duas palavras para a gente poder continuar a Parashá. Está escrito que Avram Avinu, ele recebeu a Torá de Hashem, o conhecimento da Torá, e ele cumpria todas as mitzvot, inclusive as mitzvot que seriam posteriormente inseridas pelos sábios. Por exemplo, Eruv Tafshilin, Etlat Yadayim, etc. Mas não tinha Torá, como que era? Então Hashem passou para ele todo o conhecimento. E esse conhecimento foi passado para Yitzhak, para Yaakov, etc. E continuou e se manteve durante todo o exílio do Egito, durante todo o momento que estava no Egito, com a tribo de Levi. Eles se mantiveram fiéis, estudando a Torá de Hashem. Como era possível cumprir coisas que ainda não existiam? Como você vai lembrar da saída do Egito se você ainda nem foi para o Egito? Certo? Então, algumas das mitzvot, eles cumpriam de maneira espiritualizada. O que quer dizer? Cada mitzvah que você faz é como se fosse a mitzvah que você age, é como se você está fazendo uma chave. A chave tem aqueles vários dentinhos. Na hora que você coloca o tefilim, você foi lá, colocou a chave e você abriu uma porta. A única maneira de você conseguir abrir essa porta, trazer essa presença espiritual no mundo, é através de você realizar uma mitzvah. Antes do Matan Torá, eles tinham acesso a um outro tipo de chave, que era equivalente, que abria a porta também. Então, poderia ser através de um estudo, poderia ser através de algo, uma conexão espiritual com Hashem, que eles conseguiam atingir o mesmo resultado que a gente consegue após Matan Torá com a realização das mitzvot. Então, algumas dessas mitzvot eram realizadas de forma diferente. O conhecimento, sim, foi passado de Adam para Noah, Noah passou para os filhos, que passou para Avram, etc. E Avram, então, eles cumpriam os avot, Avram, Yitzhak e Yaakov. As próximas gerações, não está escrito que eles realizavam todas as mitzvot, mas o conhecimento e de estudar a Torá, etc., e ao longo de todo o período do Egito, eles foram os únicos que não fizeram idolatria, não se assimilaram, eles estavam firmes com esse conhecimento que foi passado para eles de Avram, Yitzhak e Yaakov. Resposta. Moshe nació dentro del Brit Milá. Eles nasceram com a Torá dentro. Se eles nasceram com a Torá dentro, Hashem transmitiu para eles, não sei exatamente como foi essa transmissão, mas sim, tinham uma conexão extraordinária. E aí a Torá conta para a gente a primeira história que Moshe, então, ele cresce, sai do palácio e age como judeu, ele vê dois judeus brigando, que eram Datan, primeiro ele vê o homem egípcio, mas batendo no judeu. Qual que era a história? Esse homem egípcio, ele tirou o homem de casa no meio da noite, na madrugada, para trabalhar, e ele volta para a tenda e ele deita com a mulher daquele homem. E ela não percebe. E aí, quando o homem volta para casa, ele percebe que alguém violentou a sua esposa. E quando o egípcio percebe que o judeu percebeu, ele começa a maltratar ele mais ainda. E por isso que ele estava batendo nele tão cruelmente. Isso que Urashi comenta para a gente. E aí o Moshe, ele olha para os lados, ele não percebeu que tinha gente olhando, mas tinha gente olhando, e ele viu que não tinha ninguém, ou como diz o comentário, Urashi, ele fala que ele viu que não haveria nenhum futuro tzadik, judeu que sairia eventualmente daquele egípcio. Então ele vai lá, pronuncia o nome de Deus e ele mata aquele egípcio. E ele esconde ele no chão, cobre ele de terra, e aí, no dia seguinte, o Moshe ele vê dois judeus brigando, chamados Datan e Aviram. E aí ele vira e fala, Rasha lama takerecha, seu perverso, por que você está batendo no seu amigo? E eles respondem, você está aqui querendo julgar a gente? Você vai matar a gente igual que você matou o egípcio ontem? E aí Moshe Rabbeinu, naquele momento, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Número 1, ficaram sabendo. Se ficaram sabendo quem foi o criminoso, ele vai ser levado para a prisão do Cairo, onde tem torturas e outras coisas. Então, não era uma boa ideia. Imagina, ainda mais um judeu que matou um egípcio. O julgamento não vai ser uma coisa tão simples. E número 2, ele ficou com medo que talvez o povo judeu não teria méritos para sair do Egito. Quando ele vê dois judeus brigando e ele está querendo interferir, e aí de repente um vira e fala, querendo delatar e criticar o Moshe por ele ter protegido um outro judeu, peraí, tem delatores dentro do povo judeu? Será que eles realmente merecem? E aqui vem o Midrash, conta que Moshe Rabbeinu, de fato, ele foi pego pelo Paró. E Hashem, ele protegeu ele na hora que iam decapitá-lo, seu pescoço ficou duro como mármore, e aí
ele conseguiu se libertar, ele fugiu, e aí que ele vai para Midian, ele foge, fica longe do Egito por muitos anos, ele lá em Midian, ele vai se casar, etc., e tudo isso ele fugiu, por quê? Por causa da acusação, da delação que teve desses dois judeus que contaram que ele tinha matado aquele egípcio. Dúvidas? É daí que vem a expressão do pescoço. Não, povo de Nucadura vem. Povo de Nucadura não é daí. Nucadura, Amkshayoref, porque a gente é um povo teimoso. Não é, mas... Não é daí, não é daí. A gente fala da nucadura, não do pescoço duro. A nucadura é porque a gente é teimoso. Apesar de tudo que a gente passou, a gente continua sendo teimoso e a gente está aqui ainda lutando. E aí Moshe, então, ele chega até Midian. E lá, ele chega em Midian, ele chega perto do poço. O poço, como a gente falou da outra vez, era o chamado Tinder da época. Quem não conhece, eu também não conheço, mas dizem que é um aplicativo de encontros. Então, os nossos patriarcas todos se encontraram com a sua futura no poço. Lá era o lugar. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou no teatro, hoje eu vou no cinema. Onde você vai hoje? Hoje eu vou no poço. O que tinha para fazer antigamente? Onde você vai? Vai no poço. Então, lá ele encontra a sua futura esposa, Zipora, e o Cohen Midian. Quem era essa mulher? Ela era filha de Itró. Itró, até então, ele era o maior guru da época. Ele tinha o conhecimento, não sei se cabe falar dele, mas o Dalai Lama da época, certo? Não sei se é um bom exemplo, mas então, alguém que tinha todos os conhecimentos e tinha servido todo tipo de idolatria. Lembrando que, na época, a busca pela espiritualidade era algo muito presente em todas as culturas da época. O espírito era muito presente. Eles eram pagãos, mas eles buscavam a espiritualidade. E esse Itró atingiu o ápice. Esse Itró, inclusive, ele era conselheiro do faraó. Ele era um dos 3 conselheiros que participaram lá, e quando parou, ele perguntou, será que vale a pena eu fazer o decreto de escravizar o povo e jogar os bebês, etc. Então o Itró estava lá presente. Itró, ele falou que não era uma boa ideia, certo? Mas os outros 2 eram Bilam e Iov. Iov se omitiu e Bilam é aquele que falou, vai em frente. Bilam vai aparecer depois na Torá. Sabe que o Itró é um dos profetas dos drusos, sabia? Não. Interessante. E essa é uma das explicações por que os drusos são tão, de uma certa maneira... Adoradores do povo? Interessante, não sabia que fazia parte dela. Ele está nas rezas dos drusos. É mesmo? Interessante. Ok? E aí, então, Moshe Rabbeinu, ele tem o seu filho, então, ela volta para casa, conta que encontrou o Moshe, encontrou um jovem, e aí o Itró fala, por que você não traz ele aqui? Vamos conhecer ele, né? Vamos ver como que é o menino, se ele vai ser médico, se ele vai conseguir sustentar, advogado, o que ele vai ser? Era pastor, era rabino, não sei como que ele... vou ter que sustentar, como vai ser? E aí, então, ele se casa com Tzipora, e aí a Torá conta pra gente que o Itró fez Moshe jurar, prometer que ele nunca ia sair de Midian sem a sua permissão. A explicação, uma das explicações, pelo menos a que eu encontrei, por que ele fez essa promessa? Porque ele dando cobertura para o Moshe, ele seria, na verdade, alguém que estaria correndo risco de vida, porque estava dando cobertura para um criminoso que estava fugindo do Egito. Então imagina se o cara que fugiu do Egito está morando na tua casa com a tua filha, é perigoso. Então ele assumiu um risco nesse casamento, mas ele falou para ele, você não pode sair daqui sem a minha permissão. Midrash traz que ele deixou ele preso por muitos anos, porque afinal ele era dos conselheiros do faraó. E aí ele acabou sobrevivendo, o Moshe, porque a Tzipora ia lá todo dia, dava pão para ele, e depois de muitos anos, então o Moshe, ele foi solto, e aí ele acabou se casando com a Tzipora. Então tem vários comentários do Midrash sobre isso. E aí a Torá conta para gente que uma passagem muito enigmática na Torá, e aí você vê como é impossível você traduzir a Torá sem a interpretação dos sábios. Está escrito que o rei do Egito morreu, e Bnei Israel começam a gritar que a escravidão ficou pior ainda.
Peraí, se ele morreu, como fica pior? Não está escrito quem foi o próximo, que ele foi mais cruel. Então, ele morreu significa que ele teve tsarat, ele teve lepra. Isso é comparado com o contrário da vida. E ele se banhava com sangue dos bebês judeus. E a crueldade, infelizmente, se repetiu ao longo das gerações. E aí, Bnei Israel estão gritando para Hashem escuta o seu grito, Hashem se lembra do seu pacto que ele tinha feito com Abraham, Isaac e Jacob, de tirar eles do Egito. E agora Hashem vai se mostrar pela primeira vez para o Moshe, para convencer ele para se tornar o líder do povo judeu, para tirar eles do Egito. Então, a Torá conta para a gente, Moshe, ele era então o pastor do rebanho do Itró, e aí um belo dia, o Midrash conta para a gente, um dos carneirinhos fugiu, Moshe Rabbeinu corre atrás dele. Aqui a gente já vê a característica dele de ser um verdadeiro pastor, de se preocupar, abrir mão de todos os outros para se preocupar com aquele único que fugiu do rebanho. Ele vai lá e, como ilustra o Midrash, ele pega no colo e ele fala: o que aconteceu com você? Não te deram comida? Não tinha grama para você? Precisou ir procurar em outros pastos, em pastos estranhos que não são nossos? E Moshe se preocupava de dar primeiro para os carneirinhos mais jovens, para eles comerem primeiro, que eles têm a chance de pegar as gramas que estão mais acessíveis, mais molinhas, e aí depois os mais velhos tinham já os dentes mais bem formados, então ele tomava cuidado literalmente com cada um dos carneirinhos. E nisso que ele está agora, correndo atrás daquele carneirinho, Hashem aparece para ele na sarça ardente. E aí Moshe Rabbeinu para olhar e ver o que é essa sarça que pega fogo, mas o fogo não consome, e aí que ele chega perto da árvore e Hashem chama ele e fala, não se aproxime, tire os sapatos, você está num lugar sagrado, e aí começa um diálogo de 7 dias entre Hashem e Moshe, convencendo ele para tirar o povo do Egito. Então eu vi essa semana um discurso do Rebbe, fazendo uma analogia, que Moshe Rabbeinu, ele está indo atrás desse carneirinho. Tá óbvio que a analogia é que Moshe Rabbeinu se preocupava com cada Yehudi. E se tem um que está fugindo do rebanho, ele vai atrás e vai se preocupar. Esse é o papel do Moshe Rabbeinu, esse é o verdadeiro pastor. Não é aquele que se preocupa com coisas grandes. Aquele que se preocupa com cada um e um. Em inglês tem uma frase muito boa, a tradução não fica tão boa, mas ele fala: People don't care how much you know until they know how much you care. As pessoas não se importam quanto você sabe, até que eles saibam quanto você se importa. Então, o verdadeiro líder não é só o conhecedor, e sim aquele que realmente se importa com cada um. E aí, então, a Sihá que o Rebbe fala, ele faz a comparação, Yehudi, com esse carneirinho é o Yehudi, e quando você se preocupa com um Yehudi individual, o Rebbe faz um paralelo com uma história muito bonita, que o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, neto do primeiro Rebbe, o Alter Rebbe. Depois que o Alter Rebbe faleceu, esse neto, ele tinha o privilégio extraordinário de continuar encontrando o avô dele, já tinha falecido, mas o avô vinha e aparecia para ele. Como o profeta Elial aparece de vez em quando, esse neto tinha esse calibre de poder encontrar o avô, e eles conversavam, estudavam. E depois de um tempo ele parou de aparecer para ele. O Tzemach Tzedek ficou muito chateado. O que eu pequei? O que eu fiz de errado? Estava tão bom poder continuar encontrando o meu avô, aprendendo, etc. Mas tudo que ele rezou, pediu, não deu certo. Um dia ele está indo para a sinagoga, e no caminho vem um katsav, um açougueiro, e pede um empréstimo para ele. Você consegue me dar um empréstimo? Ele tinha saído de casa para ir para a reza. Não tinha pego a carteira, não estava com dinheiro no bolso. E aí ele fala, tá bom, eu estou indo para a reza, vou rezar. Quando eu terminar a reza, volto em casa, pego para você. E aí ele continua, peraí, mas talvez o cara já acordou, já está precisando começar o dia dele, abrir a lojinha, ele precisa desse empréstimo para ele poder começar sua parnassá. Então ele muda de ideia, não vai para a sinagoga, volta para casa, pega o dinheiro, corre atrás dele e faz o empréstimo para ele. Quando ele chega na sinagoga, ele vê o Alter Rebbe. Aí o Rebbe fez o paralelo, se você quer ver Deus, se quer se encontrar, se quer ter a presença de Hashem, você precisa se preocupar com cada um. Foi quando Moshe Rabbeinu se desviou do seu caminho. Ele foi lá se preocupar com aquele único que Hashem apareceu para ele. Hashem aparece para ele no momento que ele não estava cuidando de todo mundo, estava cuidando daquele um. Se importando com cada um, Hashem aparece.
a importância que tem da gente realmente se preocupar com o próximo, e a gente, falei ontem no shiur, ontem de manhã, ontem de tarde, a importância da gente realmente colocar na balança, às vezes, os nossos luxos espirituais versus você se preocupar com uma outra pessoa que precisa das suas necessidades básicas. Você não pode se dar o luxo de ficar querendo alcançar níveis altíssimos espirituais, de rezar, de estudar, etc., sendo que você tem um irmão do teu lado que ele está num poço, como a gente falou de Yosef, quando você tem um carneirinho que ele fugiu do rebanho. A gente tem que se preocupar realmente com cada um. Várias explicações por que Hashem aparece na sarça ardente, qual que é o significado. Uma delas significa já o galut, o povo judeu, que seria infelizmente consumido, seria queimado, mas nunca seria consumido, os futuros galuyot. E aqui vem todo o diálogo que tem entre Hashem e Moshe, o que a Torá registra para a gente, que Moshe Rabbeinu se recusa de todas as formas de ter que encarar o Paró. Uma vez ele fala, quem sou eu para falar com o Paró? Quem sou... eles vão me perguntar qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles. E ele fica o tempo todo insistindo de várias formas diferentes, tudo isso porque ele não queria passar na frente do irmão mais velho, Aaron. Porque Aaron era mais velho e diferente de vários irmãos que a gente teve na Torá até agora, Yosef com os irmãos, e toda a história da humanidade até então, Esav, Yaakov, etc., Caim e Eva, lá de trás começa, e ele agora agiu diferente, que realmente, como Deus fala para ele depois, não se preocupa. Aaron, ele vai olhar para você, ele vai ficar feliz no seu coração. O irmão mais velho vai ver o irmão menor superando ele, não vai ficar com inveja. O que seria muito normal. Poxa, meu irmão, a inveja você tem de alguém próximo, de alguém distante você não tem inveja. Você não tem inveja de algo que é inalcançável. Você tem inveja do Bill Gates? Você não deixa de dormir à noite por pensar nele. Mas agora, teu vizinho de porta, que tem uma porta mais bonita, você, opa, por que ele tem e eu não tenho? Então, a inveja vem justamente de alguém que é próximo. E aí a Torá ensina pra gente essa beleza de forma de agir, uma beleza de relacionamento entre os irmãos, que ele vai olhar para você, ele vai ficar feliz, não é? Vai mostrar que está feliz, vai ficar feliz no seu coração. Ele realmente vai estar feliz pelo teu sucesso. Isso é uma grandeza que a Aaron ensina para a gente, que você conseguir olhar o sucesso do outro e celebrar o sucesso do outro. Celebrar a alegria do outro. Mesmo que para você pode ser que esteja doendo de alguma forma, você conseguir sair do seu próprio ego e olhar olhar para o outro e ver e celebrar o sucesso do outro. E aí, então, a Torá conta para a gente todo esse diálogo que acontece. Então, a primeira coisa, Hashem chama ele, fala, Moshe, Moshe, ele fala, Hineni, estou aqui. Deus fala, não se aproxime, tira seus sapatos. Já dei alguns shurim, significado do sapato, por que o sapato, o que tem a ver tirar o sapato, etc. E aí Hashem, ele fala, eu sou o Deus do teu pai, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. E aí Moshe esconde sua face, que ele tem medo de encarar, olhar para a Shekhinah, para a presença de Hashem. E aí Hashem vira e fala para ele, eu vi o sofrimento do povo e eu agora quero salvar eles, então aí eu vou te mandar para o Paró e você vai ser aquele que vai falar para ele, let my people go. Então o primeiro argumento de Moshe é, Mi anochi, quem sou eu para ir para o Paró? Será que eu vou ser aquele que vou tirar o povo do Egito? O que você está me chamando? Eu sou um pastorzinho, o que você quer de mim? Tá certo? Deus fala, não se preocupa, eu vou estar com você. E aí Deus já fala para eles vão ter um mérito especial, e quando eles saírem daqui, eles vão receber a Torá, exatamente aqui. Lá, quando Hashem falou com ele, era o Har Sinai. Aqui vai ser o lugar onde eles vão receber a Torá. Chega e fala para eles, aí Moshe Rabbeinu ele contesta e fala, se eu falar, olha, o Deus dos seus pais veio aqui e quer salvar vocês, eles vão perguntar, qual é o nome desse Deus? O que eu vou dizer para eles? Pergunta estranha, mas logo eu vou explicar. E aí Hashem fala, eu sou quem eu sou, serei quem serei. Essa é a resposta. Então, o primeiro Moshe Rabbeinu fala, quem sou eu? Segundo argumento, ele fala, vão perguntar seu nome, o que eu vou dizer? Estranho, quer dizer, vão perguntar seu nome. Alguém vem e te oferece para tirar da prisão. Você fala, não, me mostra teu RG, teu CPF, eu vou levantar para... Você está tirando da prisão? Por favor, me tira, não quero saber quem é. Moshe Rabbeinu aparece, fala em nome de Deus, eu vim salvar vocês. Tá bom. Piorar não vai. Pior que inicialmente ficou pior. Mas piorar não vai. Vão perguntar qual é o nome desse Deus? E a resposta é, já expliquei outros anos, que a pergunta é, peraí, que Deus é esse?
Ele deixou aqui a gente jogado por 200 anos, não olhou para a gente, de repente agora eu vim salvar vocês? Que Deus que é esse? Então essa vai ser a resposta do povo. E o que eu vou falar para eles? De repente você se lembrou? Então Deus diz, é que eu serei quem serei. Não vai entender. Saiba que eu estou com você. Eu estive com você, como eu falei no início, a palavra Shemot. Vou continuar estando com vocês, inclusive nos futuros Galuyot, e eu sou quem eu sou. Você não vai entender. O fogo vai consumir, ele vai queimar a árvore, ele vai estar queimando na árvore, mas a árvore não vai ser consumida. Então, Hashem fala, eu estou com vocês. Você não tem explicação? Eu sou quem eu sou. Inclusive, Midrash traz que Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem, questionou Hashem, por que todo esse sofrimento? Hashem fala, eu sou quem eu sou. Você não vai entender. E Hashem continua falando para Moshe, você vai ter que falar para eles, Hashem, Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov, mandou eu até aqui, esse é meu nome, e essa é minha lembrança para todas as gerações. Junte os anciões do povo de Israel, os sábios do povo de Israel, diga para eles as palavras, Pakot Pakad Dietchem, eu me lembrei de vocês. Havia uma tradição para os hebreus, que eles seriam salvos quando alguém chegasse e dissesse as palavras Pakot Pakad. Essa era a senha secreta. Eles sabiam que quando alguém aparecesse e dissesse essas palavras, ele seria o redentor do povo de Israel. Então, transmita essas palavras, eles vão saber que você é a pessoa certa. Alguns comentam de que, justamente para Moshe Rabbeinu conseguir falar, que a história que ele era gago, pulei, mas a história de que ele estava brincando com a coroa do Paró, colocou na cabeça dele. Paró falou, peraí, isso aqui é brincadeira ou tem fundo de verdade? E aí ele traz, então, para a criança duas tigelas, uma com ouro, a outra com a brasa. Ele ia pegar o ouro, porque ele realmente sabia o que estava fazendo. E aí o Malá vai lá, faz ele pegar a brasa, senão o Paró teria visto que já era uma ameaça para ele, teria matado ele. Então, aí ele vai lá, pega na brasa. Quando ele pega na brasa, ele está muito quente, ele vai lá tentar esfriar na boca. E aí ele se tornou gago. Gago, a forma de dizer, ele era kvad pet, tinha dificuldade na fala. Para alguém que tem dificuldade na fala, falar as palavras pakod, pakadeti, vamos imaginar um gago falando isso é mais complicado. Então, mais ainda que era um sinal que Moshe realmente era aquele redentor, que ele conseguiu, apesar de gago, falar essas palavras direitinho, sem gaguejar. E aí, você vai dizer para eles que eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para Israel, e eles vão te escutar. Os sábios do povo de Israel, eles vão te escutar, e você junto com eles vão até o Paró, e peçam para sair por 3 dias. Já dei um churro no passado, porque pediram para sair por 3 dias, e não falaram, vamos sair para sempre. Mas é o que eles pediram para sair por 3 dias, essa era a missão de Moshe, que a gente vai servir a Deus no deserto, iriam fazer sacrifício para Deus no deserto. Eu já sei que Paró não vai deixar, mas eu vou mostrar minha mão forte, e depois ele vai mostrar para vocês. E aí Moshe fala, eles não vão acreditar em mim. E aí Deus fala para ele, pega a sua vara, joga no chão, e aí Deus mostra que se torna numa cobra. Por que a cobra? Ele acabou de falar mal do povo judeu. Ele falou, eles não vão acreditar em mim. E aí, então, ele usa a cobra, que a cobra tem a língua lá do início de Bereshit, que a gente já conhece. E aí, Deus fala, pega de volta, e ela se torna um cajado. Isso ele vai mostrar depois para o Paró, também vai mostrar para o Paró como um sinal de Hashem. E aí, depois, Hashem dá para ele um segundo sinal, que ele coloca a mão no peito dele, e ele vê que a mão está branca como Metzorá. Lembra, a gente falou de Metzorá do Paró, com a lepra. E essa Metzorá, isso iria acontecer com o povo judeu, Deus nos livre, com aqueles que falassem Lashonará. Você falou mal do povo, e assim Hashem mostra, ele volta e coloca a mão no peito novamente e desaparece. Então esses são 2 sinais que Hashem mostra para ele, e aí teria que contar sobre esses sinais para o povo judeu, dizendo, olha, eu falei mal de vocês, eu quero te contar que Hashem me deu 2 sinais, me admoestando por eu ter falado mal de vocês, que vocês não iriam acreditar. E aí você vai mostrar para eles esses 2 sinais, se eles vão acreditar no primeiro, vão acreditar no segundo. E aí Moshe Rabbeinu ainda não se convenceu. Ele fala, Lois Dvarim, eu não sou um homem de fala, eu não tenho esse potencial, eu tenho dificuldade para falar. E Hashem fala, quem é que colocou, quem é que deu a boca para o homem? Quem é que quem faz alguém cego ou surdo, Deus nos livre, ou o contrário? Sou eu, Hashem. Então vai lá e eu vou estar com você. Moshe Rabbeinu recusa e fala, não, por favor, manda na mão de outro. Quem seria o outro? Poderia ser Aaron, poderia ser Mashiach. Ele queria alguém alguém que iria entrar com eles em Israel, que ele já previa por cima
que ele não ia entrar em Israel, então já manda alguém que vai fazer a missão completa. Ele se recusa. Hashem, está escrito que Hashem se enervou naquele momento, e ele diz que Aaron vai ser o Levi. Ele perdeu naquele momento, diz nossos sábios, o privilégio de ser o Cohen. O que acontece? O Aaron, a gente vai ver depois, ele vai ser o pai dos Kohanim. Moshe vai ser o pai dos Leviim. Mas inicialmente Moshe Rabbeinu teria o privilégio de ser o Cohen. Nesse momento ele perdeu, de tanto insistir contra Hashem. Mas tudo isso era pela humildade dele. E aí vai junto com Aaron, eu vou estar com vocês, você vai ser aquele que vai transmitir a palavra de Deus, ele vai traduzir, ele vai falar com o Paró e leva com você esse cajado que com ele você vai fazer os milagres. Então, Moshe Rabbeinu não tem jeito, ele é obrigado a fazer a missão de Hashem. E aí ele volta para o seu, agora conta para a gente, ele volta para o seu sogro e fala, deixa eu agora, pede permissão para sair. A gente falou que ele não tinha permissão. E eu quero ver como estão meus irmãos, se eles ainda estão vivos. E aí a Torá conta para a gente, Hashem se comunica com ele mais uma vez. Moshe Rabbeinu tem um episódio muito diferente, que no meio do caminho, uma cobra, que na verdade era o Satã, ela começa a engolir um dos filhos de Moshe, porque ele tinha acabado de nascer, o segundo filho de Moshe, Eliezer, porque ele não tinha feito o Brit Milá nele. Por que ele não fez Brit Milá? Porque estava prestes a viajar. Fazer um Brit Milá prestes a viajar era perigoso. Por outro lado, ele saiu sem fazer o Brit Milá. Então, naquela hora, a esposa de Moshe entende o sinal que ele estava sendo engolido dos pés até a cintura. E depois, ele cuspia e engolia de novo da cabeça até a cintura. Ela entendeu que era alguma coisa ligada com o Brit Milá. Ela, naquela hora, pega uma pedra e faz o Brit Milá no filho. Episódio que merece bastante explicação, o significado dele. E aí Moshe, então, ele vai... Bastante imaginação não, isso também vem da tradição oral, não somos tradição oral, ninguém está inventando nada. Não, imaginação do que é fazer um Brit Milá. Ah, entendi, tá bom, sim. Pelo amor de Deus. E aí Hashem fala para Aaron, vai em direção a Moshe, vai encontrar ele, eles se encontram, eles juntam os anciãos do povo de Israel, e ele faz perante eles os milagres, os sinais que Hashem tinha dado. O povo acreditou e viu que Hashem estava realmente lembrando deles, iria salvar eles do Egito. Então eles vêm até o Paró, eles falam, deixe meu povo ir, a gente quer ir até o deserto para servir a Deus. E aí Paró, ele responde, como Hashem já tinha previsto, ele já tinha falado, quem é Hashem que eu escute a sua voz? Esse aqui, eu tenho uma lista aqui de todos os deuses que eu sirvo. Ele abriu lá a lista, abriu lá, Deus do sol, Deus da noite, Deus no Criador. Não, esse aqui não está isso aqui não está no meu repertório, isso aí eu não conheço. E aí, então, ele se recusa, e aí eles dizem, o Deus de Israel apareceu perante nós, deixa a gente ir por 3 dias. E eles falaram, por que vocês estão atrapalhando o povo? Vocês estão agora, se vocês estão se dando o direito de pensar em liberdade, é que vocês não estão trabalhando o suficiente. E aí, então, ele oprime mais ainda o povo, mantém as metas, mantém as cotas sem a matéria-prima. E o povo, então, fica muito, muito bravo, que principalmente os dois, aquele Datan e Aviram, vem e confrontam Moshe, por que vocês estão fazendo isso com a gente? E aí termina a Parashá dizendo que Moshe Rabbeinu vai lá e diz para Deus, espera aí, você me mandou para ir, para tirar o Paró, ficamos aqui uma semana conversando, você me convenceu para ir, eu chego até lá, e a coisa pior. Hashem responde, não dá justificativa, mas Hashem fala, agora você vai ver o que eu vou fazer com o Paró. E aí vão começar as pragas, etc. E como os comentaristas dizem que quando começam as pragas, o povo já é isento do trabalho. Estão no Egito, mas eles passam, na verdade, durante 1 ano sem servir o Egito. Então, inclusive, isso explica um pouco porque quando eles estão no deserto, vamos voltar para o Egito que estava bom. Eles tinham memória curta. Realmente, os últimos tempos no Egito estavam tranquilos, digamos assim, relativamente falando. Então, e quando começam as pragas, realmente começa a aliviar para o povo judeu. E Hashem não responde, a gente termina para já com essa resposta de Hashem, quer dizer, Moshe Rabbeinu confrontando Hashem, por que você fez mal para esse povo? E Hashem fala, agora você vai ver que eu vou fazer o bem. Mas por que você fez mal? Às vezes precisa piorar para ficar melhor. Não sei, a gente não entende. Que Hashem traga proteção para os nossos irmãos em Israel e deixar, eu vou falar bem claro,
opinião, visão da Torá em relação a isso que está acontecendo agora. Deus nos livre que esse acordo não aconteça. Com toda a dor que a gente tem por aqueles que não estão em casa, a gente não pode negociar netos pelo filho. Se alguém vir e fala para você, olha, eu devolvo teu filho, mas eu vou matar 4 netos seus, Deus nos livre, não existe uma troca, não tem aqui uma oferta. Infelizmente, Israel está abrindo mão da sua segurança. A gente sabe que o próprio Sinuar e Marshomó, ele veio da troca do Gilad Shalit. Então, a gente tem que ter isso bem claro para a gente, qual que é a opinião da Torá. A gente está colocando em risco. Eu vi uma frase do rabino Shmuel Eliyahu, os rabinos importantes em Israel. Ele fez um apelo para as pessoas irem até o Kotel rezar, pelo bem-estar do nosso povo. E ele falou, que é a famosa frase de que mesmo quando você tem uma espada no teu pescoço, você ainda não pode desistir. E a espada que está no nosso pescoço agora são 3.000 espadas. A gente não pode desistir de pedir para Hashem. Que Hashem tenha misericórdia, que Ele traga Mashiach de uma vez por todas e que esse acordo, tal do acordo não aconteça. A gente precisa terminar a guerra, a gente precisa terminar com nossos inimigos até que eles se rendam totalmente e é isso que a gente precisa. Então a gente não se enganar, a gente com certeza celebra cada um que volta para sua casa, não tem nem o que falar, mas isso não pode ser a custos de outras vidas. Não existe trocar uma vida pela outra. Que Hashem traga a clareza de espírito para os que tomam as decisões em Israel e que eles tomem a decisão correta e melhor ainda que Hashem mande Mashiach ainda hoje, Bezrat Hashem. Lá Mariota, a gente termina para Achá perguntando para Hashem por que você fez mal para esse povo? O que a gente fez? Por que a gente está sofrendo tanto? Como rezar que seja como o final para Achá, que Hashem diz, piorou, agora você vai ver, agora você vai ver que eu vou fazer para o Paró, que Beyad Hazakai Shalchem, com a mão forte, eu vou mandar eles, vou tirar eles de lá, tirar o nosso povo do Egito. Beyad Hazakai Garshem Yarzoi, com a mão forte, ele mesmo vai expulsar vocês da terra de vocês, que seja assim, a gente seja mandados hoje mesmo para Eretz Israel com a mão forte de Hashem. Chico, eu estou de acordo. Totalmente de acordo. Se contar o sul da